Muito bom estarmos aqui na casa do Pai. Eu sei que com máscara é mais difícil, né? Mas dá um olhar, um olhar sorrindo, sabe? Para quem está do seu lado e diz assim: você está na casa do Pai. Bom dia! Ai, como é bom, gente, nós amanhecermos o domingo aqui, adorando, entregando a Ele a nossa oferta de amor. Jesus Cristo tem um interesse, tem um projeto, tinha quando Ele foi para aquela cruz e continua tendo até hoje, que é o meu e o seu coração. Que a gente possa ter essa consciência de entregar a Ele o nosso coração em todo o tempo. A palavra de Deus diz assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então é uma oportunidade que Ele me dá e te dá de abrir os nossos olhos pela manhã e dizer: Senhor, eu sou Teu, Senhor, eu sou Tua. Tudo em mim é para o Teu louvor, para a Tua glória e para a Tua honra. Sabe, que a gente tenha essa consciência de acordar e dizer isso a Ele, estar aqui como casa de oração, como família, adorando Ele pelo domingo, né? Pelas manhãs, é o momento da família, da congregação, do corpo de Cristo estar em unidade, amém? E hoje nós estamos aqui com esse tema tão poderoso. Olha aqui, gente, coisa linda. Eu quero. Talvez você saísse perguntando aqui: o que você quer? O que você quer? O que você quer? O que você está querendo? Cada um teria um pedido, cada um teria uma oração, cada um teria uma súplica a fazer, porque a gente sempre quer alguma coisa, amém? Todo tempo a gente quer alguma coisa. Mas quem falou essa palavra, eu quero, uma afirmação, foi a própria boca de Jesus. Foi o Todo-Poderoso, aquele que se despiu da sua glória, vestiu um corpo de carne aqui, ó, como eu e você, se fez homem, para andar no meio das pessoas, para apresentar a beleza do Pai. Jesus Cristo, né, trouxe a personalidade, a realeza, a certeza, a presença de quem era o Pai. Antes de Jesus, ninguém chamava Deus Todo-Poderoso de Pai. Era o grande eu sou, o Criador de todas as coisas. E com Jesus Ele começou ensinando o quê? Pai Nosso. Ele começou dizendo para mim e para você: Ele é o nosso Pai. E o próprio Jesus, em um momento da história, Ele disse: eu quero. E eu quero ler com vocês aonde foi que Jesus disse isso. Está lá em Mateus 8, dos versículos 1 até o versículo 4, diz assim: quando Ele desceu do monte, Ele quem? Jesus. Então, quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes curar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhes disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá lá, mostre ao sacerdote, apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de grande testemunho. E é tão interessante a gente entender o contexto que Jesus estava. Gente, a lepra naquela época era a doença mais temida de toda a antiguidade. A lepra era uma doença física, né, que maltratava muito o corpo. Mas quando a gente começa a estudar, ela maltratava mais ainda a alma. Algumas curiosidades de uma pessoa que tinha lepra naquela época. A lepra era uma doença, né, muito marginalizada. Eram as pessoas que tinham lepra, tinham que ser totalmente excluídos da sociedade. Eles não poderiam se aproximar de forma alguma. Eles eram tidos muitas vezes como um cemitério. As pessoas olhavam para um leproso e tinham uma sensação de morte, de cemitério. Alguns afirmavam que quando um leproso ia andando próximo, eles poderiam jogar pedra, xingar, dizer: sai daqui, não se aproxime. E nas regras daquela época, olha o absurdo, né, gente, que um leproso vivia. Ele não poderia se aproximar a 15 metros de uma outra pessoa.
Isso num dia tranquilo. Num dia de muito vento, os estudiosos dizem que ele precisava ficar à distância de 60 metros. Diana, mas e os filhos? E a esposa? Não tinha mais contato nenhum. Era no mínimo 15 metros de distância ou chegava até 60. E quando ele ia andando e alguma pessoa se aproximava, ele tinha que colocar a mão na boca e tinha que dizer: não se aproxime, imundo, imundo. Ele mesmo tinha que gritar isso a respeito dele. E por isso, ele era totalmente excluído da sociedade. Aí você imagina, gente, a dor da alma de um ser humano desse. Quando ele se via com uma lepra, quando ele se via como um leproso, como eles eram chamados, não era simplesmente o corpo que doía, mas era a alma dele que gritava. Era a solidão que chegava para ele. E a gente pode dizer assim: Diana, mas isso era uma doença da antiguidade, é? Mas vamos pensar aqui comigo, gente. A Bíblia é atemporal. Ela é para mim hoje. A mesma Bíblia que foi para Abraão, Isaac, Jacó, para Paulo, para Pedro, ela é a minha Bíblia e a sua Bíblia. Então hoje, quando a gente pensa nessas doenças que têm assolado os corações, que têm afastado as pessoas de um convívio, a gente pode trazer vários nomes. De repente, a depressão. No nosso GC, participa de um GC, viu, gente? GC é saúde, GC é bênção. Eu sempre falo, a gente tem um GC também lá em casa, e a gente sempre fala assim: nós somos a pequena família dentro da grande família que é a casa de oração. Amém? E nós estávamos terça-feira lá em casa num GC, e uma pessoa muito querida foi fazer um comentário. E desse comentário ela falou: a minha mãe está há 40 anos com depressão. E aí ela continuou contando outra história, era um outro assunto. Mas no final do nosso GC, quando nós fomos orar, o Senhor me encheu de compaixão com a mãe dessa pessoa. Eu não conheço, nunca vi a mãe dela. Mas quando ela falou: minha mãe está há 40 anos com depressão. Ai, gente. Você entende que ela era, hoje, ela vive a lepra daquela época? Há 40 anos essa mulher muitas vezes está definhando em cima de uma cama. E talvez você não esteja vivendo uma depressão há 40 anos, mas há 4 meses, há 4 anos. E você está se excluindo de todos, achando que o seu lugar é uma cama, uma solidão, uma escuridão. Talvez a sua doença hoje tenha nome, seja a culpa. Porque a culpa também faz isso. A pessoa fez algo errado, vacilou, pisou na bola, e aí a culpa começa a definhar essa pessoa. Essa pessoa não tem mais alegria de viver, essa pessoa não tem mais vontade de fazer a coisa acontecer, essa pessoa não tem mais vontade de fazer a coisa dar certo. Não, porque eu sou o culpado, porque eu sou sujo, porque eu sou imundo. Outra vez, ou talvez a sua doença seja até a vitimação, que é um lado oposto também da culpa. Ai, ninguém me ama, tudo dá errado na minha vida, Senhor. E aí dessa mesma forma você vai se excluindo da sociedade, você vai se definhando, você vai se entristecendo. E tantas outras doenças nós vivemos hoje na nossa atualidade, que nós podemos colocar ali um paralelo com um leproso, colocar um paralelo com a lepra. Uma outra doença muito perigosa, eu falo doença porque acaba trazendo tanto mal para a pessoa, que se torna até uma doença. Se chama autossuficiência. Eu dou conta. Eu preciso de Jesus. Eu vou orar em línguas para quê mesmo, hein? Eu faço. Jesus não vai vir resolver meu problema. Eu tenho que dar conta da minha vida. Não pedir ajuda, pedir um conselho, não preciso. Eu sei, eu sou inteligente demais. Eu sou poderoso, eu sou forte. Coitado do homem que confia na força do seu braço. E se tem algo que a autossuficiência faz, é te distanciar fortemente da presença de Jesus. E eu estou trazendo, gente, essa referência de um leproso com a nossa atualidade. Porque se tinha uma coisa que o leproso não podia naquela época, é estar na presença de Jesus.
E tudo isso que eu falei, solidão, depressão, culpa, vitimação, autossuficiência, te leva para o mesmo lugar, distante da presença de Jesus. E o que é lindo, que esse leproso, para que ele pudesse ouvir a voz de Jesus dizendo, eu quero, ele teve que romper com tudo isso. Gente, ele não podia se aproximar, ele não podia andar no meio das pessoas. E a Bíblia me diz e te diz que Jesus estava ali, quando ele desceu do monte, ele estava com grandes multidões que o seguiam. Então a primeira coisa que eu quero trazer aqui como um convite para mim e para você: sai das algemas que tem te prendido, sai das cadeias que tem te bloqueado, sai dos arguilhões que tem te segurado no lugar que não foi feito para você. O Senhor te convidou para a presença, o Senhor te convidou para relacionamento, o Senhor te convidou para amor, para paixão, para ter fogo por Ele. E assim como era a lepra nos dias atuais, tantas coisas assolando o homem, o ser humano, para que ele não se achegue na presença do Deus Todo-Poderoso. E aí eu consigo imaginar, gente, eu viajo, tá? Eu consigo imaginar um leproso que não podia estar perto de ninguém, no mínimo 15, 60 metros. E ele vê Jesus numa multidão, e ele dizia, eu vou. E a Bíblia te garante que ele fez o quê? Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos Jesus e disse, se tu quiseres, Senhor, tu podes me curar, Senhor. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus não olhou para ele e disse, será? Mas você errou, mas você pecou, mas você ficou não sei aonde, mas você... Não! Jesus olhou para ele e a Bíblia fala que ele fez o quê? O que ninguém fazia. Ele tocou, ele pegou e tocou nesse leproso. Ele tocou imediatamente o leproso foi curado. Imediatamente. Por que eu e você temos ficado longe da presença? Por que eu e você muitas vezes temos nos permitido que essas doenças, essas dificuldades, as circunstâncias, os problemas mantenham você, eu, longe da presença? Existe um convite nessa manhã para cada um de nós. Aproxime-se, se quebrante, se ajoelhe, clame por socorro. Sabe esse problema que tem roubado a sua paz, tem roubado a sua alegria? Sabe essa falinha que fica aí na sua mente dizendo não vai dar certo, desiste, é mentira. Leva para o Senhor, entrega no altar de Deus, entrega isso ao Senhor e deixa Ele te tocar, e deixa Ele te curar. Gente, eu creio que esse domingo é um domingo de cura, é um domingo de restauração, é um domingo de salvação. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Aleluia, o Senhor está olhando para nós nessa manhã, gente. Você que está em casa, recebe da unção que está neste lugar, recebe desse toque, dessa cura, dessa libertação e dessa transformação. Nós damos uma ordem agora, para que os anjos do Senhor, vocês podem orar comigo, para quem está na internet, para quem está nos assistindo, aonde essa palavra chegar, a palavra de Deus nos garante que os anjos do Senhor trabalhem em nosso favor. E nós damos uma ordem agora, para que os anjos do Senhor visite cada lugar, cada hospital, cada residência que está assistindo essa ministração agora, casa de oração franca. Nós estamos aqui como um exército levantado, dizendo, toca, Senhor, toca em cada cômodo de cada lar, toca, Senhor, em cada cômodo de cada hospital, toca, Senhor, trazendo cura e restauração,
essa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E talvez você esteja me escutando e dizendo assim: Diana, tá tudo bem. Eu tô me achegando a essa presença. Eu tô me relacionando com o Senhor em intimidade. Mas eu tenho um filho, um amigo, um irmão, um marido, um parente, sei lá, a esposa, que ela ainda não percebeu, que ele ainda não percebeu que ele pode viver esse nível de relacionamento com Deus. E aí eu quero te trazer aqui uma esperança. Muitas vezes as pessoas acham que não precisam de Jesus, porque ainda não entenderam que Ele é o Salvador. Mas Jesus só pode salvar quem precisa de um Salvador. Uma pessoa autossuficiente, muitas vezes, ela acha que ela não precisa ser salva. Ela não precisa de um resgatador, de um Salvador. E é isso que eu e você, como filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, precisamos nos atentar. Muitas vezes nós falamos de Jesus de uma forma talvez não sábia. E nós precisamos aprender como amigos da casa a falar de Jesus de forma sábia. Você precisa de um Salvador. Jesus só pode salvar aquele que tem entendimento que precisa ser salvo. E eu quero te convidar a orar mais sobre isso. Orar mais nesse nível de intercessão. Senhor, abre o entendimento do fulano, da fulana, para que possa perceber que precisa ter um Salvador. Diana, como é que eu consigo entender que eu preciso ter um Salvador? Quando a gente tem a consciência que somos pecadores. Quando a gente tem a consciência de que o que eu estou fazendo não agrada ao Senhor. Isso foi comigo, é com você e é com todos nós. Não há nenhum perfeito, só o próprio Jesus Cristo. E mesmo assim Ele escolheu obedecer ao Pai, obedecer e ir para uma morte de cruz, para que eu e você pudéssemos hoje estarmos aqui, em adoração, em espírito e em verdade. Sabe o que muitas vezes acontece quando a pessoa que não entende que precisa de um Salvador, ela vai se acostumando com uma vida medíocre, fora da vontade do Senhor. Um dia eu vi uma pessoa falando de uma experiência, que era até posso dizer assim, um curso, né, um seminário cristão. E essa pessoa foi, e chegou lá, tinha uma atividade feita num ambiente aberto. E era um campo muito grande, um campo muito longe. E aí a pessoa que estava ministrando falou: eu quero que vocês fiquem aí nesse campo, mas vocês possam ir o mais longe possível. O mais longe possível. E aí as pessoas foram, e quando foi para retornar, ele falou: agora volte por um outro local, volte por aqui. E nesse local que eles tinham que voltar, tinha uma poça de lama muito grande. Não tinha como você passar para chegar no devido lugar que você queria sem pisar na lama, sem se sujar. E foi tão interessante a percepção dessa pessoa. Essa pessoa teve que passar, então ela entrou na lama, ela teve que andar ali para chegar no objetivo que ela tinha. E ela se sujou muito de lama. E ela falava assim: quando eu saí da lama, eu comecei a andar, comecei a ter muito nojo, né? Ai, tô sujo, tô todo lambuzado, ai, não sei o quê. E comecei a reclamar. Mas até eu voltar onde eu tinha que estar, era uma distância longa. E aí quando eu comecei a andar, cheio de lama, todo sujo, inicialmente era um incômodo. Mas a cada passo que eu dava, se tornava mais confortável, mais natural. E aí, o que se aprende de uma experiência dessa? Muitas vezes quando você se suja, incomoda. Mas quando você permanece sujo, aquilo se torna algo natural. Tá tudo bem. Todo mundo se suja, todo mundo peca, todo mundo mente, todo mundo trai. Tá tudo bem. Hoje o Senhor está te dizendo: não está tudo bem.
O Senhor está aqui para tocar, o Senhor está aqui para restaurar, o Senhor está aqui para dizer: eu quero te curar. Sai desse lamaçal, sai, tira essas vestes sujas, tira essa roupa imunda, tira essa mentalidade de que está tudo bem, porque não está. A palavra de Deus nos garante que o próprio Deus, o próprio Jesus se fez homem e morreu na cruz para nos dar uma vida e dá-la em abundância para mim e para você. Nós não podemos nos conformar com aquilo que o mundo quer nos dar, com as formas deste mundo, não. Nós temos falado nesse altar, existe um fogo, existe uma chama, existe lenha, existe paixão pelo Senhor. É desse nível para mais, é desse nível para mais. O Senhor liberou uma palavra sobre os nossos apóstolos, para 2022, é novo nível de glória, é novo nível de fogo, é novo nível de paixão, é nova mentalidade de Cristo. Nós precisamos orar mais sobre isso, igreja. Nós precisamos nos levantar e dizer: eu não aceito, isso está errado na minha vida e na minha história, eu não aceito viver isso. Ah, Diana, utopia. Acha que a gente não vai ter problema? Acha que a gente não vai ter dificuldade? Não, nós vamos ter. A própria palavra disse, né, que nós teríamos dificuldade. Mas o próprio Jesus também disse assim: eu sou o único e suficiente Salvador, eu sou o Todo-Poderoso. E ele também disse: celebrem antes de ver a vitória, salte de alegria, sabe? Celebre aquilo que o Senhor vai fazer. Não se conforme com aquilo que os teus olhos veem. Tudo que os nossos olhos estão vendo, deixa eu te contar, é passageiro, vai passar. O eterno, poderoso, verdadeiro é aquilo que está no Espírito. O mundo espiritual, gente, ele é mais real do que o mundo físico. O problema é que eu e você nos acostumamos a ver o mundo físico e achamos que tudo se resolve aqui. Muitas vezes na guerra de braço, na discussão e lá e sei lá o que mais. Não. A sua oração tem poder. Vai para o seu quarto dobrar o seu joelho. Vai para o seu quarto clamar para aquele que te defende, para aquele que guerreia as tuas guerras. Eu amo esse versículo e eu quero compartilhar aqui com vocês. Em Mateus 11, 27, nós vamos ler até o 30, diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia! Obrigada, Jesus! Obrigada, Jesus! Gente, o mesmo Jesus que tocou aquele leproso, imediatamente o curou. Ele está aqui nessa manhã e Ele está dizendo: eu quero te curar. Deixa eu te curar, deixa eu tocar nas feridas do seu coração, deixa eu tocar nas feridas da sua alma, deixa eu transformar essa solidão e essa dor em alegria. Deixa eu transformar a sua história, a sua mente. Ele está me convidando, te convidando, dizendo assim: vem a mim, vem a mim. Você está cansado? Está sobrecarregado? Está querendo desistir? Não, vem a mim, porque eu vou te dar descanso. Eu vou te dar descanso. E eu acho tremendo quando diz: vocês encontrarão descanso para suas almas. Oh! Como a nossa alma precisa achar esse lugar em Deus, descansar em Deus. Salmista Davi dizia tanto isso: aquieta-te, alma, por que você está tão abatida? Aquieta-te, alma, por que você está querendo roubar a minha paz? Aquieta-te, alma, por que você está querendo roubar a minha fé? Não! E aí a gente vai ali para o Novo Testamento e vê Jesus dizendo o quê? Vinde a mim, troca esse fardo. Você não está dando conta? Está difícil demais? Troca com o meu é leve e suave. Não, Diana, mas se participar da igreja tem que ser assim, tem que ser assado. Oh, esse é o peso da religião. Esse é o peso da religião. Eu sempre falo isso para os nossos apóstolos.
não significa que nós somos uma igreja perfeita, não. Feitas por homens, existe imperfeição. Mas eu posso dizer, nós somos uma igreja saudável. Porque se tem algo que casa de oração tem feito, é quebrar a religiosidade, é quebrar o peso, o jugo e a condenação. E aí muitos vêm bater na gente, porque é muito fácil, é uma teologia muito simples, é isso ou aquilo. Vem viver, vem viver, vem viver. Porque queridinho, queridinha, se você não for prestar conta no seu quarto com o Espírito Santo de Deus, não precisa prestar conta aqui com eles não. Precisa não. Quem nos vê no secreto, quem conhece as profundezas da nossa alma, é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que tem que fluir. Nós temos honra, respeito e damos autoridade aos cabeças que o Senhor colocou nesse lugar. Mas eu estou falando de um nível mais profundo, de um nível de intimidade de coração, de um nível que Jesus está dizendo para você nessa manhã: troca hoje. Está pesado demais esse pecado, está pesado demais esse fardo. Troca hoje no altar que o Senhor te chama para dizer: eu não quero mais esse jugo, eu não quero mais essa condenação, eu não quero mais carregar esse vício, eu não quero mais carregar essa culpa, e eu quero trocar, Jesus, pelo teu fardo que é leve e suave. Oh, o Senhor te chama, o Senhor te chama para esse lugar de restauração, mas tem que ir. Entende? O que eu acho lindo na história do leproso é que ninguém foi lá muitas vezes e arrastou ele para a mão e disse: vem. Não. Ninguém pegava nele, gente. Ninguém tocava no leproso. Mas mesmo diante de toda a escravidão da mente dele, de toda a prisão que a alma dele vivia, ele foi. Ele foi e se ajoelhou e disse: Senhor, eu estou aqui. Se tu quiseres, tu pode me curar. E a única resposta de Jesus foi: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Hoje nós estamos vivendo um culto de amigos, e que a gente ouse mais a trazer os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, porque a gente quer compartilhar com eles todas essas bênçãos espirituais que o Senhor tem derramado sobre nós. Mas que você também não se esqueça de olhar para o seu coração. É tempo do Senhor também tocar a casa de oração. É tempo do Senhor também restaurar as lacunas que existem dentro de mim e de você. Existe um versículo que diz assim: só o poder do Espírito Santo pode conhecer as profundezas do nosso coração. A palavra de Deus diz que só o Espírito Santo tem poder para esquadrilhar a nossa alma e entender o que existe nela. Eu não sei vocês, mas muitas vezes quando eu olho para a minha alma eu me assusto. Falo: Senhor, isso está dentro de mim. Senhor, me liberta disso. Livra-me, Senhor. Sabe, a gente precisa ser honestos com o Senhor. A gente muitas vezes tem que usar máscara em tantos lugares, mas na hora com o Senhor a gente tem que ser verdadeiro. A gente tem que ter coragem de ser honestos, sabe? Não sendo hipócritas e dizer: Senhor, olha para mim. Olha para a podridão que existe em mim e me restaura e me transforma. Eu quero ler com vocês em João, capítulo 14, os versículos 15 ao 18, diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Presta atenção nisso, gente. O mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque não vê e não conhece, mas vocês não os deixam, mas vocês o conhecem, porque Ele vive com vocês e estará com vocês. Eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. O Senhor já nos deu, Jesus já nos liberou o Espírito da verdade, para que eu e você pudéssemos ter esse relacionamento verdadeiro com Ele. Diana, mas eu estou sendo rejeitado no mundo, as pessoas não estão entendendo o que eu estou vivendo e não vão entender. Não queira que a pessoa que não tem um relacionamento íntimo com Deus entenda o teu relacionamento íntimo com Deus. Não queira agradar as pessoas que não se relacionam intimamente com o Espírito Santo. Escolha quem você vai agradar. Não dá para agradar dois senhores, e é uma escolha minha e sua. Eu quero agradar ao Senhor, eu quero agradar ao Senhor, eu quero agradar a
aquele que me cura, que me restaura, que me levanta. Oh! Eu acho que o C35 vai conseguir colocar aqui para mim. Esse mesmo versículo, gente, eu me apaixonei quando eu vi a tradução que está, João 14, do 15 ao 17 na Bíblia Mensagem. Olha como está essa tradução. Se vocês me amam, demonstrem este amor, fazendo o que eu disse a vocês. Falarei com o Pai, e Ele providenciará um outro amigo, para que sempre haja alguém com vocês. Esse amigo é o Espírito da verdade. O mundo sem Deus não pode recebê-lo, porque não tem olhos para vê-lo, e assim não sabe como procurar. Mas vocês já o conhecem, porque Ele tem estado com vocês, e ainda estará em vocês. O Espírito da verdade está conosco. Ele anda com a gente, e Ele tem essa caminhada conosco. E eu achei linda essa tradução que diz: eu vou falar com o Pai, e Ele vai providenciar, sabe o que? Um outro amigo. Jesus é o nosso amigo. Jesus é o nosso amigo. Mas Ele voltou a morar com o Pai. Só que Ele não nos abandonou. Ele disse essa frase tão poderosa: não vos deixarei órfãos. Papai vai mandar um outro amigo. E a minha pergunta nessa manhã é: por que você não tem se relacionado com esse amigo? Estamos aqui na casa, no culto do amigo, e eu e você temos um amigo garantido. Um amigo que escolheu me amar mesmo diante das minhas imperfeições. Um amigo que escolheu estar comigo no dia mau e no dia feliz. Um amigo que não está comigo por interesse, não. Eu e você temos gratuitamente esse amigo. E falando isso, eu me lembro, eu tive uma experiência na minha vida durante 6 anos. Eu preguei em presídios femininos, masculinos. E quantas vezes eu ministrando ali, uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: por que você está aqui? Eu falei: porque Deus me mandou. Aí ele disse: você está falando de Jesus para mim? Você está falando porque você não sabe o que eu já fiz. Você não sabe os crimes que eu já cometi. E na hora eu não tinha nada para dizer para aquele homem, mas o Espírito Santo que habita em mim tinha. E a resposta que veio na minha boca foi: realmente eu não te conheço, não sei a sua história, não sei os crimes que você cometeu, mas o Jesus que eu amo, que eu sirvo, que habita em mim, te conhece. Conhece as suas histórias, conhece os crimes que você cometeu, e mesmo assim me manda aqui para dizer que Ele te ama e quer te restaurar. E mesmo assim Ele está aqui para dizer que existe uma nova história para você. E mesmo assim Ele está aqui investindo na sua vida. E muitas vezes quando eu conto histórias que eu vivi dentro dos presídios ministrando, as pessoas falam: Diana, você está defendendo eles? Eu falei: não, eles têm que cumprir o crime civil que eles cometeram. Tem gente que vai ficar preso 5 anos, 10 anos, 20 anos, eu não sei, isso aí é com eles e a justiça. Mas é um ser humano como eu e você. E Jesus tem interesse no coração de cada ser humano. De cada ser humano. Então, não adianta o crime que você cometeu. Jesus, como diz Vânia Arantes, Jesus não tem medo do seu pecado. Jesus não tem medo daquilo que você já fez, porque o que Ele fez foi muito maior. A vida dele naquela cruz foi muito maior. O sangue derramado naquela cruz foi muito maior. Então não interessa como você chegou aqui nessa manhã. Não interessa como você está na sua casa agora. Interessa que Jesus está aqui te tocando nessa manhã. Interessa que Jesus cobre os teus pecados com o sangue poderoso dele. Interessa que Ele é o Senhor, e eu e você temos só que receber esse Senhor no nosso coração. Aleluia! E aí, gente, é impossível a gente se relacionar com o Abba Pai, com o próprio Jesus, e a gente ficar igualzinho a gente era. Os meus olhos viram pessoas serem transformadas dentro de presídios. Os meus olhos viram o Senhor restaurando uma pessoa que estava literalmente sem identidade. Eu lembro que eu atendi um presídio ali perto de Santa Luzia, em Belo Horizonte, quando eu fiquei lá. E eu cheguei lá e as pessoas, geralmente eles eram tidos como números, né? Número tal, número tal, número tal. E aquela pessoa era só mais um número dentro de uma unidade penitenciária.
E aí a gente começou a ministrar, a gente começou a adorar, a gente começou a trazer a adoração genuína. Entrega o teu coração, entrega o teu coração. E aquele homem começou a se quebrantar, aquele homem começou a querer uma transformação. E ele foi como leproso, saiu correndo do lugar dele, de número, sem identidade, sem integridade, sem valor nenhum. E foi se ajoelhar ao Senhor, e foi se ajoelhando, e foi se ajoelhando, e o Senhor foi escrevendo uma nova e viva história para ele. Eu fiquei 2 anos neste lugar, atendendo semanalmente aquela unidade, e antes de eu sair, esse mesmo homem era conhecido pelo nome dele. Era um dos responsáveis pelas alas mais educadas, mais comportadas do ambiente. Era respeitado e chamado já de irmão, muitas vezes até de pastor. Porque ele entendeu o toque de Jesus. Ele entendeu o toque de Jesus. Mas deixa eu abrir outra coisa aqui para vocês. Eu já fazia esse trabalho 6 anos. E um dia o Senhor colocou uma pessoa na minha vida. E essa pessoa também estava suja, machucada, contaminada pela sociedade desse mundo, contaminada pelas coisas, pelas formas deste mundo. E essa pessoa chegou para mim. E eu não queria muito contato com essa pessoa. E quando essa pessoa chegou para mim, eu falei, não, nada a ver, nada a ver. E a pessoa, não foge de mim não. Tenha misericórdia. Eu quero o Deus que você serve. Eu quero conhecer esse amor que você tem por Jesus. E aí eu, não. Porque a gente muitas vezes fala que não é religioso, mas nós somos. Cheio dos nossos achômetros, a gente se ingessa a Deus e coloca Ele do nosso jeitinho. E aí eu fui para o secreto, fui orar, mas com meu coração totalmente blindado e fechado. E o Senhor naquele dia olhou para mim e disse assim, filha, você está sendo hipócrita. Aí eu, não, por quê? Jesus, tem misericórdia. Filha, que hipocrisia. 6 anos que você entra dentro de presídios para pregar a minha palavra, para acreditando que eu transformo a vida do estrupador, do assaltante, do marginal. E eu te apresento uma pessoa e você acha que eu não vou transformar essa pessoa? Hipocrisia. E ali eu me arrependi tanto com o Senhor. Eu pedi tanto perdão a Deus, porque talvez eu e você caminhamos assim muitas vezes. A pessoa que está do nosso lado, a gente não crê na salvação dela. Não, esse está perdido. Você não conhece o que eu conheço, você não sabe o que eu sei. O Senhor está nos chamando nessa manhã. Rompe com isso que está no seu coração. Rompe com a dureza do seu coração. Rompe, porque é o Senhor que vai fazer, não é você. Para mim, para você, cabe crer e sermos ponte, facilitadores da glória, facilitadores da graça, facilitadores do amor, facilitadores da mesma graça que um dia me alcançou, que possa alcançar outras pessoas. Eu não pedi permissão para ele não combinei nada com ele não, mas essa pessoa que eu estou falando, hoje é o meu esposo. Te amo, amor. Hoje é o meu esposo. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Senhor, um homem que cuida de mim, que me capacita, que me ajuda, que é o meu pastor. Por que Deus não podia fazer isso? Sabe, aquela pessoa que muitas vezes você está com o coração tão endurecido, achando que o Senhor não pode transformar. Ele pode, porque para a palavra de Deus é garantido, não existe impossíveis ao Senhor. Não existe impossíveis ao Senhor. Nós veremos aquilo que o Senhor fará. Não existe impossível, não existe impossível. É pro inferno ouvir que eu estou falando. É pro inferno ouvir. Não existe impossível, diabo. Não existe impossível. Sai, porque essa pessoa é do Senhor. Essa pessoa é do Senhor. Guerreie mais, igreja. Se levante mais em intercessão. A nossa oração tem poder. Um dia eu orei para uma pessoa e falou: Senhor, vai lá Jesus, e frustra os planos do diabo. Vai, Jesus, vai lá e guerreia para mim, porque eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode.
Oh, gente, nós precisamos clamar mais pelo perdido. Nós precisamos adorar mais ao Senhor e tirar as nossas orações do nosso umbigo. O mundo está aí clamando, gemendo pela manifestação dos filhos, para que o mundo seja salvo. Vidas e vidas e vidas sejam salvas. Oh! Você pode se encher de fé comigo nessa manhã, para dizer: Senhor, começa a declarar o nome daquela pessoa. O nome daquela pessoa que você ora por salvação e parece tão impossível. Porque quanto mais a gente ora, mais o inferno apresenta o trabalho dele. Mas o inferno é menor. O inferno é muito menor. Jesus é muito maior. Jesus é muito maior. Então eu quero te convidar à casa de oração. Ore mais. Ore mais pelo perdido. Ore mais por aqueles que você acha que o Senhor não pode curar. Talvez você esteja aqui nessa manhã machucado, machucada, por causa de uma pessoa que ainda não entendeu que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. E é por essa pessoa que você vai orar. Primeiro liberando todo o perdão, e depois clamando pela salvação. Clamando pela salvação. Eu amo esse versículo que está em Isaías e diz assim. Fique em pé, casa de oração, por favor. Sabe qual é uma das maiores ferramentas do diabo diante da igreja do Senhor? É fazer a igreja parar de orar. É fazer a igreja parar de acreditar. Mas você não está vendo que não dá certo? Ora mais. Mas você não está vendo que parece que piorou? Ora mais. E ora mais, e ora mais, porque o próprio Deus, o mesmo Deus de Isaías, é o mesmo Deus do Apocalipse, é o mesmo Deus que está conosco nessa manhã. E o próprio Deus diz em Isaías 45:2: eu irei diante de você, aplainarei os montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em lugares secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e que te chama pelo nome. Oh, o Senhor nos chama nessa manhã. Levanta, levanta. Você não está sozinho. Você não está sozinha. O Senhor vai na nossa frente. Ele vai na nossa frente, endireitando os nossos caminhos, rompendo as trancas. Diana, mas é de bronze. Ele rompe, Ele rompe, Ele rompe tudo que tiver que romper. Para quê, gente? Para quê? Ele vai até nos entregar os tesouros escondidos, para que todos saibam que Ele é Deus. Para que todos saibam que só existe um Deus sobre toda a terra, sobre todo o céu, e é o nosso amado Senhor. O nosso amado Senhor. E o que é lindo que Ele diz o quê? Eu te chamo pelo nome. João, Patrícia, Renata, Silvia, Gilna, Alex, Fran, o Senhor te chama pelo nome nessa manhã. O Senhor te chama pelo nome. O Senhor te chama pelo nome. Levanta, levanta, avance, avance. A própria mão do Deus Todo-Poderoso está sobre mim e está sobre você. Nós temos um amigo que está conosco, e nessa guerra nós não estamos sozinhos. A única coisa que cabe a mim e a você é correr para os pés de Jesus. Correr para os pés de Jesus. Entregar a nossa adoração. Entregar o nosso coração arrependido e contrito. Entregar a nossa vida a Ele. Com verdades a Ele. Para que as demais coisas Ele faça.